Seu nome é Jeová Jireh. Por que temer? Fala para mim. Jesus falou assim: olha, não temam os homens, e nem tampouco a morte, porque aquele que pode tirar a vida, olha, aquele que pode tirar a tua vida não pode condenar a sua alma. Porque pior não é tirar a vida, é condenar a alma. Você sabia? A gente vive no mundo como se ele nunca fosse acabar. Você já pensou nisso? Mas tudo tem um fim. Diga assim: tudo tem um fim. Amém? Mas eu quero falar nessa noite algo que tem falado ao meu coração como pastor dessa igreja. Isso não é de hoje. E já faz um tempo. E tem batido forte no meu coração. Eu tenho buscado a direção de Deus. Eu tenho orado. Eu tenho falado com o Senhor. Eu tenho questionado. É pecado questionar? Não. Pecado é ficar sem falar. Pecado é ficar em silêncio. Isso é pecado. E Deus, Ele tem falado ao meu coração. E o tema dessa ministração eu não coloquei nem para os meninos, não mandei para eles. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Porque essa ministração vai ser uma ministração que você talvez já ouviu falar. E se você não ouviu, hoje você vai entender que essa palavra hoje, nessa igreja aqui na MDC, vai ser um divisor de águas. Quem é pai de família, diga amém. Você que é pai, quando você quer colocar sua casa em ordem, o que é que você faz? Vai lá e derruba? O que é que você faz? Senta todo mundo, vamos conversar. Então vamos fazer o seguinte. Hoje o Senhor nos convida para sentar e vamos conversar. Fala para o seu irmão, vamos conversar nessa noite. E a conversa hoje é séria. Já fez isso com seu marido? Já fez isso com sua esposa? É mais as mulheres que fazem isso com os homens. Senta aqui. Eu não sou Roberto Carlos, mas eu vou falar, sente aqui. Precisamos conversar. E quando alguém fala assim, senta aqui para conversar, é porque realmente tem alguma coisa séria para tratar, sim ou não? Então essa noite eu quero que você sente. Eu vou sentar junto com você, por isso que eu queria um banquinho. Não encontrei esse banquinho que lá em casa não tem mais, eu vou comprar e vou deixar aqui. Porque tem momentos da nossa vida que a gente precisa sentar um pouco para conversar. Amém? Se quiser sentar, ô Gabrielzinho, fica à vontade. Gabrielzinho do violão. Sentado do lado da sua digníssima, linda e maravilhosa futura esposa. Eita, olha. Eita, até que rimou, hein? O tema dessa mensagem é tempo de santidade. Fala para o seu irmão, é tempo de santidade. Fala, repita comigo, é tempo de santidade. Mas como se fala em santidade num tempo tão difícil como os dias de hoje, pastor? Que santidade é algo que parece que não se vive mais. Não é algo que se pratica mais. Santidade é como se fosse algo que foi apagado pelo tempo, como educação, como caráter, como amor. Parece que essas coisas ficaram meio relativas no meio do povo. Respeito, responsabilidade. Isso ficou meio relativo. As pessoas hoje elas decidem o que elas querem fazer para com o próximo, para com Deus, para com tudo. Estão relativizando tudo. E Deus, ele ainda continua sendo o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje, e será o mesmo Deus sempre. Eu sei que talvez você e eu temos muitos problemas para resolver em nossas vidas. Mas, falando sério, um dos maiores problemas que Deus quer resolver não é aquilo que está externo, mas aquilo que é interno. Deus não está preocupado com os problemas externos da nossa vida, porque, aliás, os problemas externos da nossa vida sempre são criados pelo aquilo que está lá dentro. Sempre aquilo que é interno. Nós somos os maiores causadores de problema da nossa vida. Você sabia disso? Quem sabia disso? Se não sabia, pergunta ao seu irmão. Fala para ele, você é o maior causador de problema da sua vida. Agora, nós temos aquela questão de espiritualizar as coisas. Colocamos a culpa no diabo naquilo que nós deveríamos ter responsabilidade, sim ou não? Eu pergunto, se tu não for trabalhar amanhã, teu salário dia 30 está na conta. Tá certo? Não. Porque você precisa e eu precisamos ir lá e trabalhar e buscar o nosso pão. Então, o texto que eu quero ler nessa noite está lá em Josué, capítulo 7, versículo 1. Josué, capítulo 7, versículo 1. Fala assim, NVT. Josué, capítulo 7, verso 1.
Espero que você não fique. Eu vou ter que folhear alguns versículos aqui. Que você fique bem atento. Porque uma palavra como essa pode mudar a tua vida, pode mudar a tua casa, pode mudar tudo. Isso. Uma palavra. A Bíblia fala assim no capítulo 7 de Josué, versículo 1. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas o Senhor. Um homem chamado Acã roubou alguns delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmim, filho de Zevirim, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então o versículo conta que um homem violou uma lei, um princípio de obediência que foi estabelecido por Deus. A Bíblia deixa bem claro que esse homem se chamava Acã. Repita comigo, Acã. E quem era Acã? Acã era um líder responsável pela sua casa e também um daqueles que servia ao povo de Israel. E ele era um homem que também era parte da tribo de Judá. Então ele tinha a responsabilidade, juntamente com o povo de Deus, em conquistar as terras ao qual Deus tinha prometido, e eram terras que manavam leite e manavam mel. Lembre-se que eu acabei de falar que Deus não deu, mas Deus os direcionou, porque Deus, para dar, ele esperasse que o homem não fizesse nada. Mas Deus sempre falava uma coisa: tu faz a tua parte, eu vou fazer a. Nós acabamos de ler um texto e um versículo que, outrora, no versículo 6, o povo de Israel, eles tinham acabado de passar pelo Jordão. E Deus tinha dado vitória para eles passarem pelo Jordão. Havia uma dificuldade muito grande para atravessar o Jordão, e Deus fez com que eles atravessassem o Jordão. E agora, ao se deparar o Jordão, a travessia do Jordão, eles agora se deparam com a primeira terra. A primeira terra que eles deveriam ocupar e alcançar, que era a terra de Jericó. E a Bíblia fala que quando eles se deparam com a terra de Jericó, com a cidade de Jericó, as muralhas fortificadas, ninguém entrava, ninguém saía, só por permissão deles mesmos. Mesmo assim, Deus foi lá, deu instrução ao povo, pediu para o povo santificar, pediu para o povo buscar a Ele, e o povo de Israel se deteve exatamente a obedecer à voz do Senhor. E a Bíblia fala que os filhos de Israel, juntamente com o sacerdote, em santificação e obediente à palavra de Deus, eles foram e deram voltas no muro de Jericó. E a Bíblia fala que o muro de Jericó caiu. Mas antes desse muro de Jericó cair, tinham espias que foram anteriormente para lá, para poder saber o que estava acontecendo, para saber o que era que tanto fortalecia aquelas muralhas. Qual era aquele povo, o que aquele povo cultuava, o que aquele povo tinha, quem era o rei, quem eram aqueles que guardavam aquela cidade. E aqueles espias foram, e uma mulher chamada Rabi, repita, Rabi, uma prostituta, ela guardou os mensageiros de Deus do lado de fora. Ela guardou os mensageiros de Deus em cima do telhado. Ela guardou os mensageiros de Deus dentro da sua casa. E ela era uma prostituta. E a Bíblia fala que quando Deus der essa vitória para o povo de Israel, Ele também deu princípios e uma palavra de obediência para com eles. Qual foi a palavra de Deus? Falar assim para eles: olha, tudo o que estiver dentro de Jericó, vocês vão trazer para mim a prata e o ouro, será para o meu Deus. Mas o que tiver tudo aquilo que tiver que for daquele povo, vocês vão juntar no meio da praça e vocês vão colocar fogo. Vocês vão queimar. E foi isso que o povo de Israel fez. Eles queimaram. Pegaram tudo e queimaram. Mas alguém saiu de lá e trouxe algo que não lhe pertencia. Agora leia o versículo 2. Josué enviou de Jericó, depois que eles destruíram a cidade de Jericó, eles foram lutar contra uma cidade chamada Ai. A Bíblia fala que Josué, Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espiar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, e disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué:
Não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não se canse todo o povo. Isso foi a mensagem que eles trouxeram. Não precisa, Josué. Nós destruímos Jericó. A cidade de Ai é uma cidade pequenininha. Sabe aquela luta? É mais ou menos assim para você entender, para ficar figurado. Jericó é aquelas lutas que a gente enfrenta e fala assim, essas daí parece que a gente vai vencer, vai perder. Mas aí Deus vai lá e dá a vitória. Mas sabe aquelas lutas que a gente olha assim e fala assim, essa luta aqui parece que não vai precisar nem orar, sabe? Não vai precisar nem colocar muita força. Não vai precisar se sacrificar tanto. E foi isso que esse povo fizeram, os espias fizeram. Eles falaram, Josué, não precisa ir todo o povo, só precisa 2 ou 3 mil homens. Pronto. E assim a Bíblia fala que eles fizeram. Olha o que aconteceu. Versículo 4, é isso? Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil homens guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Pastor, nós estamos falando de um povo valente, um povo guerreiro. O povo já era um povo e é um povo valente e guerreiro. Vê lá o que eles estão fazendo lá. Eles são guerreiros, é deles. Está no sangue deles, eles são um povo de batalha, de guerra. E ninguém vence aquele povo, por menor que seja aquele país. Mas ninguém vence. Mas há uma coisa interessante aqui. Eles quando saem para ir espiar a terra, falam, fique tranquilo, 3 mil homens resolvem o problema. E eles foram. Mas quando eles chegam lá, de repente, sabe o que acontece? Eles tiveram que sair fugindo. E mesmo fugindo, 36 homens perderam a vida. Vocês estão entendendo o contexto da história? Quem está entendendo, diga amém. Quantas pessoas morreram? Quantos foram para a guerra? 3 mil. Talvez para você fale assim, isso é uma narrativa da história, do contexto, daquilo que aconteceu, pastor. E daí, o que tem a ver com a gente? Calma que eu vou chegar lá. Repita comigo, calma. E Josué e as autoridades de Israel rasgaram as suas roupas, jogaram terra sobre a cabeça, se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até o entardecer. Olha o coitado, Josué. Esse Josué parece o Dejaci. Esse Josué parece a vida de muita gente que quer resolver as coisas na oração. Que quer resolver a coisa apenas na consagração. Eu não estou falando que a oração e a consagração não é necessária. Eu estou falando que existem batalhas em nossa vida que a oração e a consagração não vai resolver. Você está me entendendo? Ou não? Não vai resolver. Existem lutas na nossa vida que não adianta você orar. Não adianta você dobrar os seus joelhos, consagrar a sua vida, jogar. Não adianta. Não vai resolver. Pastor. Eu pensei que tudo tinha que ser debaixo de oração. Tem coisa que não. Então o que é que tem que fazer, pastor? Versículo 7. Então Josué clamou ao Senhor soberano dela, e ali ele começou a choradeira dele todinha. No versículo 8, olha só o que o Senhor falou. Senhor, que posso dizer agora? Versículo 9. Quando os cananeus, versículo 10. Isso é tudo a oração dele chorando. Sabe aquelas coisas que a gente faz quando a coisa está dando errado? Quem faz isso? Quem faz isso? Todos nós, meu irmão. Você e eu fazemos isso. Todo tempo, quando a coisa está dando errado, a gente fica, ai, Senhor, meu Pai, glória, até quando? Por que está dando errado? Então, essa é a sua oração e a minha oração. Só que esse problema não é um problema por questão de resolver em oração. Não é um problema por questão de resolver em consagração. Mas olha o que Deus falou. Mas o Senhor disse a Josué, levante-se. Fala para o seu irmão, levante-se. Onde era que o Josué estava? Prostrado, orando, buscando uma direção, pedindo a Deus para ajudar ele numa situação que Deus simplesmente olha para ele e fala, levante porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel... Aqui é onde eu quero entrar. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Agora sabe o que é interessante?
que aqui Deus não falou. Ele não jogou a culpa para um homem. Ele jogou a culpa para todos. Você está aqui, meu irmão? Entenda que Deus não foi tratar com um homem. Deus foi tratar com todos. E ele falou, Israel pecou e quebrou a minha aliança. Meu irmão, você sabe o que é aliança? Fala para o seu irmão, você sabe o que é aliança? Se você não sabe, eu vou te ensinar, você que é casado. Aliança é respeito. Tô certo? Aliança é amor, tô certo? Aliança é compaixão, tô certo? Aliança é ceder, tô certo? Então, quando você quebra esses princípios, você está quebrando uma. Aliança é ser fiel, tô certo? Então, quando você vai quebrando esses princípios, você vai quebrando, você vai rompendo a aliança. Quando você mente, quando você trata por orgulho próprio, por vaidez, você está quebrando a aliança. E sabe o que aconteceu em Israel? A Bíblia fala que Deus tratou não só em questão daquele que pecou, mas tratou da nação. E olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou para Josué, para o líder daquela congregação. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. Roubou. Quem está falando aqui é Deus, e Deus está falando com Josué. Fala, Josué, roubaram. Roubaram pertences que eram separados para mim. Alguém tocou naquilo que não deveria ter tocado, Josué. Sabe, irmão, as lutas da vida, elas acontecem assim. Quando a gente toca naquilo que não deveria tocar. Eu estou certo ou errado? Por favor, me corrijam aqui. Eu estou errado? Porque muitas das vezes a gente quer que Deus responda coisas em nossa vida, sabendo que nós, eu, você, nós, rompemos princípios de aliança que nós temos com Ele quando nós tocamos naquilo que não é devido tocar. Você sabia que eu não posso tocar no meu irmão se Deus não me permitir? Se você fala do seu irmão, você não conhece a Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que não ama o seu irmão que vê, como que você pode amar um Deus que não vê? Agora entenda, que Deus cobra do povo de Israel e de Josué que uma aliança foi quebrada, mas não só foi uma aliança, aquilo que era separado para Deus foi tomado, foi roubado. E não apenas eles os roubou, mas também eles mentiam a respeito e escondeu no meio dos seus pertences. Então veja, eles roubaram, eles mentiram e eles esconderam. Roubaram, mentiram e esconderam. Perceba que a atitude que eles tomaram para que Deus do céu olhasse e falasse assim, peraí, eles foram para uma guerra, mas eles perderam a guerra. E por que eles perderam a guerra? Eles não perderam a guerra porque Deus não queria lhes dar vitória. Eles perderam a guerra não foi porque Deus não queria abençoá-los. Eles não perderam a guerra porque Deus não estava disposto, olhando do céu, a falar assim, vão, destruam os inimigos. Não. Você está aqui, meu irmão? Olha aqui. Deixa, Deus está cuidando de tudo. Você está aqui? Aqui é você. Às vezes o diabo usa qualquer coisinha para chamar a atenção. Fica tranquilo. Deus está no controle de... Deus está no controle de... Acabou. Fique tranquilo. Então eles estão indo para uma batalha. E quando chega na batalha, algo aconteceu. Eles perderam a guerra e perderam vidas. E quando eles perdem vidas, Deus teve que parar tudo. Deus parou tudo. O que é parar, pastor? Deus teve que cessar os céus. Voz não se escutava. Deus teve que cessar os céus. Deus não falava. O povo começou a ter medo. O povo começou a se sentir seguro. O povo começou a sentir desânimo. O povo começou a olhar e falar assim, está difícil a coisa, não vai dar certo. Mas Deus estava falando para Josué. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, ao menos
que elimine do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Aquilo que Deus separou para a destruição. Deus falou, não toca. Sabia que tem coisas que está dentro da gente, que a gente já devia ter separado, porque Deus um dia separou para ser destruído, colocado no mar do esquecimento, de vez em quando a gente traz para dentro do nosso coração. E Deus fala, não toque mais nisso. E aqui eu quero entrar nesse texto. Santificai-vos, pois, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. No versículo 13 fala isso. Levante-se. Ordena ao povo que se purifiquem a fim de se preparar para o amanhã. Por isso, é o que o Senhor Deus de Israel diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondida em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não resolverem o seu meio. Opa, vamos lá. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não resolverem de seu meio esses objetos. Então o mesmo Deus que não dá vitória é o mesmo Deus que fala assim, tem um problema, tem uma causa. Tem um problema, tem uma causa. Não existe causa sem, não existe problema sem causa. Nenhum problema da vida que nós enfrentamos, ela não é sem causa, ela tem uma causa. Tudo que você enfrentar de dificuldade na vida, lembre-se, existe uma causa. Uma vez o Gabriel falou que toda ação tem uma reação. Israel, ele vinha de uma grande vitória, ele venceu Jericó, ele atravessou o Jordão, mas agora quando tem que se deparar com essa situação, Deus teve que intervir por causa de um homem chamado Acã. Repita comigo, Acã. Esse Acã, ele desobedeceu uma ordem de Deus e trouxe consequência para o povo. O pecado de um homem trouxe consequência para toda a geração, para toda a nação. Quando nós pensamos que nós não podemos causar danos para quem está em nosso ciclo de amizade, você se engana. Porque se você é um pai de família e se você errar, os seus filhos pecam, padecem. Se você é uma mãe de família e você errar, os seus filhos padecem. Se você é filho e você não der alegria para o coração do seu pai, o seu pai chora, padece. Sua mãe chora, padece. Por quê, pastor? Porque quando nós temos essa convivência em viver em conjunto, em comunidade, não tem jeito, meu irmão. Quando você atinge um, todos sentem. Então, quando Caim pecou, todos pagaram um preço altíssimo. Quando Caim peca, todo Israel pereceu em uma guerra que parecia tão simples, mas que fez toda a diferença no meio daquele povo. E qual foi a atitude? Deus teve que se intervir. Deus teve que agir. O que levou Acã a pecar? No capítulo 7, versículo 21, veja o que levou esse homem que estava na cidade de Jericó em uma guerra, que estava preocupado a vencer, mas ao mesmo tempo de olho naquilo que não fazia parte da guerra. Ele pegou uma capa babilônica, ele pegou prata e ele pegou ouro. Repita comigo. Uma capa babilônica, prata e ouro. A capa babilônica simboliza maldição. E o ouro e a prata, Deus falou assim, o que é ouro e o que é prata, vocês vão separar para mim. Então, quando Acã, ele olha para a prata, ele olha para o ouro, e ele olha para aquela capa, no meio daquela guerra, ele olhou para um lado, ele olhou para um outro, ele olhou para frente, para trás, e ali ele tomou aquilo para si, escondeu e foi embora para casa. Porque aquilo que é destruidor, nós nunca postamos para ninguém ver. Você já viu alguém na rede social? Ei, aqui ó, que eu roubei
uma moto linda. Você já viu alguém fazer isso? Alguém mostra assim, aqui, eu tive que mentir para poder se dar bem, por isso que eu estou nesse emprego. Você vê alguém fazendo isso? Não. Você vê alguém assim, olha aqui, esse é meu amigo. Agora eu tive que ser muito falso para ele ser meu amigo. Você vê alguém fazendo isso? Não. Porque aquilo que muitas vezes está oculto, nós nunca queremos colocar para fora, expor, porque para nós é vergonha, sim ou não? Para nós é vergonha. Então o que levou Acã a pecar? Quando vi entre, a Bíblia fala versículo 21, olha, 7:21. Ele começa a falar o que aconteceu. Entre os despojos vinha uma bela capa. Ele viu uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e 1 barra de ouro, com pouca mais de meio quilo. E eu os desejei. E eu os desejou. Quando a gente lembra de desejo, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? Lá do Éden. Porque a pior coisa que tem é o desejo do homem. Deixa eu tirar o óculos um pouquinho, que eu não estou enxergando vocês de longe. Sabe o que destrói muitas das vezes o nosso relacionamento? O desejo de você querer ter o que você não pode ter. O desejo de você querer ser aquilo que você não está pronto para ser. Muitas pessoas, elas destroem seu relacionamento assim. O egoísmo, o orgulho, a prepotência. Pessoas que são egoístas, elas não pensam em todos, elas pensam em... Só que ele esqueceu de uma coisa, ele estava numa guerra onde Deus tinha deixado um princípio. O princípio é, não toquem, não tragam para si nada. Você está aqui, meu irmão? Não toque. Sabe o que eu aprendi com esse texto aqui, já entrando? Primeira coisa que eu aprendi com esse texto é, Acã, ele descreve o processo de um fracasso. E qual é o processo de um fracasso? Ele viu. Depois que ele viu, ele cobiçou. E depois que ele cobiçou, ele tomou. Então primeiro ele viu, depois ele cobiçou, depois ele... Como que o pecado do adultério começa? Como o pecado do roubo acontece? Alguém sabe? Ou só eu sei? Como o pecado da inveja acontece? Ai, olha, ela tem isso. Olha o casamento dela. Olha a roupa dela. Olha o trabalho dela. A vontade é de ter. Mas já está cobiçando. Mas está cobiçando por quê? Viu. Eu queria estar no lugar dele. Eu queria estar no lugar dela. Então veja que Acã, ele fazia parte de uma congregação. E era uma congregação chamada Israelitas. Um povo separado por Deus. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 fala que cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Atentado e atraído. O problema das pessoas hoje é que elas não conseguem vencer a tentação. A tentação de querer ter mais, de querer ser mais, de querer parecer mais. A tentação de achar que é certo, a tentação de achar que tudo pode, que tudo faz. Nós esquecemos que Deus é aquele que nos dá direção para tudo. E se Ele não estiver na frente, nos dando as vitórias que nós precisamos, qualquer luta que eu for sozinha sem Ele, eu vou perder. É por isso que muitas vezes a igreja ela não avança. Isso não é só igreja, isso é também teu negócio. É por isso que você muitas vezes não avança financeiramente. Não é só igreja, é sua casa também, não avança. Não é só sua casa, às vezes até sua saúde. Você não cuida, não avança, não melhora. Porque se nós não tivermos o cuidado de fazer aquilo que é certo, o errado vai sempre permanecer errado. E para Deus não existe nem erradinho nem erradão. Tudo para Deus é errado. E nós somos atraídos, todos nós somos atraídos por isso. E quando somos atraídos, isso vem para engordar a nossa alma. E à medida que a nossa alma é engordada, nós não temos a direção certa para onde nós temos que ir. Estou errado? Então o pecado ele começou exatamente quando ele viu. Depois que ele viu, ele cobiçou. E depois que ele cobiçou, ele tomou.
Agora o pecado sempre começa no coração. Porque a Bíblia fala que onde está o teu coração, ali está o seu. Quando o nosso coração está tão amargurado, qual é a primeira coisa que sai da nossa boca? Amargura. Isso não só da nossa boca, porque também sai da nossa mente. Tudo que sai da nossa mente hoje as pessoas não falam, mas elas postam nas redes sociais. Você quer saber quando a pessoa está boa? Olha a rede social dela. Olha o que ela posta nos status. Se isso é para afligir, é porque ela está afligida ou ele está afligido. Por isso que a melhor coisa da vida, meu irmão, é você ter paz no seu coração. Porque, lembre-se, a sua vida foi dada a você e a mim, não foi para ninguém. Tenha paz. Você vive querendo provar para os outros uma coisa que você deveria provar para você. E Deus não pede nada disso para você, você sabia? Deus nunca vai pedir para você e para mim provar nada para ninguém. Mas Ele vai pedir para você provar aquilo que você é de verdadeiro para Ele. Você está entendendo? Então o homem peca. E aquele pecado ele pegou, trouxe para casa. Ele levou para sua própria casa. Porque quando eles destruíram Jericó, eles pegaram aquilo que era maldito, amaldiçoado, colocaram fogo. Mas aquilo que era ouro e prata eles trouxeram para Deus. Porque Deus pediu. Mas Acã não. No versículo 1. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas ao Senhor. Um homem chamado Acã roubou alguma delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Um homem chamado Acã roubou. Em algumas traduções fala que ele trouxe. Outras traduções falam que ele tocou. Mas não importa entre tocar e trazer. O que importa é que ele rompeu um princípio de Deus. E todo princípio rompido diante de Deus nunca vai ser tolerado pelos homens. Porque eu quero olhar para você e olhe para mim nessa noite. Deus olhou para esse homem chamado Acã e falou assim: eu quero tratar com este homem. Mas aquela prostituta chamada Raabe, ela me obedeceu. Aquela prostituta que estava lá em Jericó, ela temeu os meus princípios. Para ela vai ter a liberdade. Para ele, haverá condenação. Por que Deus, na hora que nós falamos em ser justo, nós já achamos que ele é tão injusto? Porque a justiça de Deus nunca é como a nossa justiça. Já pensou nisso? A justiça de Deus não é como a nossa, porque a nossa é assim, se tu errar, a gente já quer fazer o quê? Acaba, mata. É assim ou não é? Mas a justiça de Deus não. Eu só vou agir quando ele romper um princípio meu. Então Acã, ele trouxe para dentro de Israel aquilo que era maldito. Repita comigo. A maldição veio para dentro do povo de Israel. E quem trouxe? Acã. Ele trouxe o que pertencia a Deus. E ele trouxe aquilo que era abominável diante de Deus. E sabe o que eu aprendo com isso aqui? O que pertence a Deus não toca. Mas tem muito crente dentro da igreja que até hoje ainda continua bebendo. Tem muito cristão dentro da igreja que ainda continua escutando música do mundo. E o problema não é quando você escuta, é quando você traz para dentro de você, porque você é casa do Senhor, é morada de Deus. O pior não é isso. E o pior é que quando ele traz para dentro da sua casa, ele não pensou que aquilo poderia vir sobre a sua família. Porque veio. Não só foi Acã que teve que prestar conta do seu erro, mas toda a sua família. Então Acã agora ele tinha que resolver um processo de intimidade dele para com Deus. Mas em todo o tempo Acã ele ficou em silêncio. Repita comigo, silêncio. Grandes quedas começam com pequenos desejos não vigiados. A maior queda sua e minha vai começar com desejos tão pequenos que você nunca vigiou.
Você sempre vai olhar assim e falar, irmão, mas isso não dá nada. É esse problema. Esse danado, ele vai ficar danadão. E esse danado, ele vai tomar uma proporção da sua alma tão poderosa, tão grande, que quando você quiser controlar sua alma para vencer, você não consegue. Porque o danado, ele já tomou conta. O danado já tomou conta da mentira, o danado já tomou conta do orgulho, o danado já tomou conta da altivez, o danado já tomou conta da miséria, o danado tomou conta da prostituição, da promiscuidade, da mentira, e tanta coisa. Eu fui tomando conta. E aí quando nós queremos vencer esse danado, ele não tem como, porque ele já tomou conta da nossa própria força. E sabe o que ele faz? O pecado começa nos olhos, e cresce no coração, e termina nas mãos. Começa olhando, desejando, cobiçando. Aí você daqui a pouco deixa aquilo entrar no seu coração. E quando entra no seu coração, daqui a pouco você fala assim, quer saber? Eu já estou sujo mesmo. O que eu vou fazer? Se sujar. Já sujei a pontinha do dedo? Deixa eu colocar a mão logo nessa graxa. Já comecei apertando um parafuso? Amor, já sujei as pontinhas? Deixa eu pôr logo a mão. Lembra quando a gente vai trocar um pneu do carro? Nós homens somos assim. A gente vai trocar um pneu do carro, a gente não quer se sujar. Mas quando percebe que já colocou a mão e sujou, ficou preta, quer saber? Você está aqui? Eu falei que essa palavra hoje ia ser o divisor de águas desse ministério. Acã tocou naquilo que era separado para Deus, ouro e prata. Mas ele também trouxe aquilo que era do mundo, uma capa maldita, amaldiçoada, para dentro da sua casa. Em nome de Jesus, meu irmão, nessa noite, eu oro para que essa palavra entre no seu coração e você não saia daqui da mesma forma que você tem. Eu peço a Deus que você saia daqui atento no que você está ouvindo, porque você não vai ouvir isso aqui em qualquer igreja. Você vai ouvir muitas palavras que vão trazer o teu ego lá para cima, que você pode, você faz, você é. Mas elas nunca vão falar assim, você precisa mudar para poder ter tudo o que você quer ter. Eu pastoreio, já tenho mais de... Já perdi até as contas. Eu já vi de tudo dentro da igreja. Sem imaginar, eu já vi dentro da igreja. Eu já vi nego adulterando dentro da igreja. Eu já vi nego... tudo. Gente pulindo com criança. Adultério, roubo. Tudo eu já vi dentro da igreja. Pastor, eu já vi. E daí, pastor? O que eu não resolvo, Deus? O que eu não ponho a mão, Deus? Mas a Acã está lá, ó, caladinho, quietinho. E ele ainda foi para a guerra. Ele ainda foi lutar. Não, vamos lá olhar a terra. E ele vai na terra. Aí chega lá e acho que deve ter sido o primeiro a correr, porque ele sabia que ele estava com alguma coisa errada. Meu amigo, veja que a Bíblia fala que quem contigo não ajunta, eles... Aquele que espalha nunca espalha para os outros ver. Ele sempre espalha quieto, calado. E sabe o que é interessante? Que aquele que guarda consigo aquilo que está de errado, mais cedo ou mais tarde vai matar e ferir a outros. Você está aqui? Então a igreja do Senhor, porque a igreja não é do pastor, a igreja não é minha. Entenda, meu irmão, a igreja não é minha. Nenhuma igreja está nas mãos de nenhum homem. Deus colocou autoridades para que eles possam servir a igreja. Mas Deus irá cobrar desse servo se ele for mau e negligente, assim como Deus cobrou de Josué. Deus falou a Josué, levante-se, porque o problema não é com oração, o problema é com confronto. O problema é você chegar e falar assim, ei povo, tem alguma coisa errada aqui no nosso meio, e nós vamos ter que resolver, senão Deus não vai nos dar vitória. Em outras palavras, Deus estava falando aqui, quem é um fofoqueiro? Tem que procurar ele. E fazer o quê? Tem que confrontar. Para quê? Para ele calar a boca. Cuidar da vida dele. Onde é que está o mentiroso? Tem um mentiroso, então vamos procurar. Quem é o mentiroso? A chama, então pronto, tem que confrontar. E fazer o quê? Calar sua boca, não se meta, não foi chamado. Por quê? Porque você está destruindo aquilo que Deus está construindo.
padecendo por causa da sua língua. O grande problema da igreja é que muitas pessoas ficam feridas dentro da igreja, é porque muita gente cuida da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida, meu irmão. Tu não cuida nem da tua vida, tu não paga nem tuas contas direito, tu está cuidando da vida dos outros para quê? Já tem um pastor aqui, e também já tem um acusador, que é o diabo, para procurar apontar o defeito dos outros. Então, ao invés de você estar procurando defeito de alguém, haja com misericórdia, haja com amor, haja com sabedoria, haja com entendimento. Se você sempre está errado, você corrige. Se você não sabe corrigir, então deixe que a autoridade chegue e corrija. E quando a corrigir, aceita, porque se você não aceitar, vai ser pior para você, porque você está sendo conivente com o erro. Você está me entendendo? A minha esposa falou uma coisa para mim, falou: filho, lá na empresa é assim, se alguém errar naquela equipe, lá no visor, todos vão pagar um preço. Era assim. Aí eu pergunto: está errado? Está errado? Não. Por quê? Porque ali é uma equipe, precisa trabalhar todo mundo em conjunto. Sabe por que o céu queria entrar em divisão? Porque tinha alguém que queria ter uma cabeça diferente daquele que era o Criador. E sabe que muitas das vezes dentro da igreja tem esse tipo de divisão, tem discórdia, tem confusão, porque sempre o diabo está colocando na mente de um que é melhor aquele ou aquela do que aquele outro. Enquanto você não entender que enquanto você estiver fazendo isso, você está dividindo o corpo, destruindo o corpo, gerando mais discórdia e destruição. Por quê? Porque existe pecado. Tudo que é confrontado é porque tem pecado. Só que nós não queremos tratar pecado como pecado, nós queremos tratar pecado como problema. Problema. Não, o irmão está com problema. Meu irmão, eu tenho um problema. Quem tem problema aqui? Não, quem tem problema aqui? Diga amém. Agora para pensar um pouquinho. Ei, eu não estou aqui para resolver os teus problemas. Eu estou aqui para pastoreá-lo, ensinar o caminho do céu. Eu não estou aqui para ser seu papai. Eu não estou aqui para ser sua mamãe. Eu estou aqui para ser seu pastor. Pastor é aquele que ensina os princípios da palavra de Deus para eu e você irmos para o céu. Talvez você está esperando de mim um pai. Eu já sou pai. Eu tenho 2 filhos. Mas o Senhor não é um pai espiritual, mas existe aquele que é Senhor. Eu posso ser errado, talvez eu erre em algumas coisas, mas entenda, eu estou aqui para ser um pastor, para ensinar você a amar a Deus, temer a Deus, servir a Deus e fazer o melhor para esse Deus. O problema é que quando nós nos reunimos como igreja, nós queremos fazer as coisas melhor para nós. É o meu melhor cantar, o meu melhor tocar, o meu melhor... E Deus? O que você está fazendo aqui para oferecer o seu melhor para Ele? Porque se você estiver esperando aplauso dos homens, um dia você vai se decepcionar. E quando você se decepcionar, Deus não tem culpa pelas suas irresponsabilidades. Você está aqui? Então o pecado de Acã foi exatamente esse: esconder, tocar naquilo que não lhe era responsabilidade. E ele escondeu. Não esconda. Não esconda quem você é. Eu sou quem eu sou assim, aqui na igreja. Eu sou quem eu sou em casa. Eu sou quem eu sou na rua. Não podemos esconder quem nós somos. Sabe por quê? Porque se a gente se esconde quem nós somos, quando a luz da palavra de Deus chegar, sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que está escuro, escondido, vai vir à luz. E nada vai ficar oculto diante dos olhos de... Uma vez, tinha um irmão roubando a igreja. Não era aqui não, fique tranquilo. E esse irmão já estava roubando faz tempo, pegando os dízimos. Dava a hora de pegar o gasofilaço, ele pegava o gasofilaço, subia a escada, ia lá para cima, abria o fundo do gasofilaço, deixava os envelopes cair na mesa. O envelope mais alto, ele colocava dentro do gasofilaço, tampava e guardava. Quando terminava o culto, ele ia lá buscar. Até o dia que Deus não deixa nada em oculto. Deus falou: hoje eu vou ter um encontro com esse camarada. E no dia que Deus expôs o seu pecado, sabe o que aconteceu, meu irmão? Marcamos uma reunião com ele. Era um piso, teto, igual um mezanino ali.
Subimos e esperamos ele lá em cima. Quando ele colocou o pé no degrau, na escada que ele estava subindo, ele envergou para trás, se manifestou. E para ele subir a escada, nós tivemos que pegar 2 homens, um de um lado e outro do outro, para subir com ele lá para cima. Enquanto ele não confessou o pecado que ele estava roubando, o demônio não saiu dele. É porque hoje os demônios eles estão bem acostumados, sabe por quê? Porque hoje eles sabem que o teu pecado te envergonha, aí ele prefere que você não conte. Ele prefere que você fique escondidinho, não sabe, então tudo bem. Chega na igreja só sorrir, entendeu? É mais fácil para poder enganar aquilo que a gente está fazendo no oculto. Só que vai chegar uma hora que Deus vai expor, meu irmão, e é mais feio. Porque todo mundo vai ficar... Na verdade, ó, os outros sabem, só você que acha que os outros não sabem. Você está entendendo? Então não tem ninguém bom aqui não. Bom só tem um que é. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não. Que eu estou falando que, pastor, então já que eu estou na pornografia, graças a Deus, vou continuar. Meu tirou um peso da minha... Não. Já que você está vivendo uma vida de adultério, pastor, graças a Deus, ainda bem que todo mundo também está adultério. Não, meu irmão. Mas cedo ou mais tarde Deus vai vir, ele vai chegar para acertar conta com você. E quando ele chegar, ele vai falar, senta aí. Sabe por que sua vida não anda? Sabe por que o ministério não anda? Sabe por que a igreja não anda? Porque tem coisa que está errada. Paulo falou assim: um pouco de fermento a mais não amassa. O que faz com o bolo? Existem fermentos que muitas das vezes vêm só para estragar. Tem muito fermento que chega em sua casa só para estragar. Tem muito fermento que está na sua vida só estragando. Tem muita gente de fora, sabe, que invade a nossa vida só para estragar. Pastor, mas está tão bom. Está bom, meu irmão, para você. Para Deus falar assim, o que você veio fazer aqui? Eu não mandei. Eu quero fazer algo maior e melhor. Então Acã, ele achou que aqui dali ia ficar calado, escondido. Ninguém está vendo, ninguém viu. Ninguém, entendeu? Está guardadinho. Aonde? Lá no meu arraial. Na minha barraquinha. Ninguém vai vir tocar naquilo que eu escondi. E quando a gente esconde aquilo que talvez os outros não enxerguem, Deus enxerga. Eu já enfrentei muita luta nessa igreja com situações que eu não deveria ter enfrentado. E eu falei, Deus, é o Senhor quem justifica a minha vida. Porque se você esperar que os outros te justifiquem, posso falar uma coisa para você? Você pode ser bom enquanto for para o teu amigo. Um dia, quando você pisar na bola com ele, você vai ver se ele presta. É igual sogro, sogra. É bom enquanto você está servindo. Para de servir para você ver como a sogrinha vira um pão de ló. Essa praga desse menino não presta. É só contrariar. Porque o nosso coração é assim. Nós não estamos redimidos de todo o pecado, porque o pecado ainda bate todo o tempo em nossa alma. Ele grita latentemente em nossos corações. Enquanto nós não entendemos que nós estamos passando por um processo. O processo não acabou. Repita comigo, o processo não acabou. Nós vamos todo o tempo, enquanto Jesus não voltar, a passar pelo processo da redenção e da mudança. Todo o tempo. Entendeu, Janaína? Todo momento. Nós vamos estar em processo de mudança. Você e eu. Pastor, mas eu pensei que o senhor estava perfeito. Nunca. Eu pensei que o senhor era santo. Nunca. Estou procurando santidade. Mas e quando errar? Vamos lá e conserta. Pede perdão se for necessário, onde errou. Agora tem coisas que não tem como, irmão. Tem coisas que Deus fala assim, ei, levanta. Vai lá, Francisco. Senta com teus filhos. Põe cada um na ponta da mesa. Vê o que está de errado, porque alguma coisa está impedindo o avanço e o crescimento dessa família. É assim, William, na sua casa? Alguém tem que estar lúcido. Alguém tem que estar com a cabeça sóbria para colocar as coisas em ordem. Porque se a gente só achar que tem que deitar e dormir e descansar, Deus vai resolver. Deus não está resolvendo até agora. É porque o problema não é Ele. O problema somos nós. Tem coisa que você vai ter que encarar, meu irmão. Não vai ter como fugir.
Tem coisa que você vai ter que falar assim, quer saber? Eu estou esperando que os outros façam. E Deus está falando, sou eu quem preciso fazer. Deus falou, Josué, reúne as tribos. Chamou um por um, colocou na mesa, igual vocês estão aqui. Aí começou a olhar para um. E aí, Ismael? Tá tudo bem? E aí, seu Jorge? Tá tudo bem? E aí, Mateus? Tá tudo certinho? E aí, Eric? Tá tudo bem? E aí, dona Gisélia? Tá tudo bem mesmo? Só que Acã, ele ficou calado. Na hora que Josué falou assim, amanhã nós vamos reunir, vamos resolver a situação aqui. Ele ficou, ele nem poderia ter se adiantado. Ô Josué, eu vim aqui, meu filho. Olha, eu tô com uma bagaceira lá dentro, eu tô com uma vergonha, rapaz. Mas não, ele ficou calado. Isso é evangelho. Cristianismo não é quando a gente olha para aquilo que em nossa vida está de errado e a gente aceita. É quando nós olhamos para a nossa vida aquilo que está de errado e a gente se revolta. Fala, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não aceito ser essa pessoa. Eu preciso mudar. E para me mudar, às vezes eu não vou conseguir só. Você sabia que tem mudanças em nossa vida que você sozinho não consegue? Porque se você conseguir sozinho, Deus ele ia contra o princípio daquilo que ele ensinou na sua palavra. Não é bom que o homem ande, hein? Ele ainda fala assim, em Isaías, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ele ainda ensina assim, olha, a mãe ensina o caminho que o filho tem que andar, porque se não dá só, ele se perde. O que eu mais faço é sentar e ouvir. E ao mesmo tempo que eu escuto, eu aprendo para a minha vida, eu também ensino. Mas quando você se isola, meu irmão, quando você procura viver isolado do mundo, de tudo e de todos, eu tenho uma notícia para você. Perigo. E qual é o perigo? O perigo que aquilo que você está escondendo, Deus já encontrou. E ainda eu vou ser até profundo aqui nessa noite, posso? Essa igreja não cresce, não é por culpa do teu pastor. É por sua culpa. Eu quero olhar para vocês, todos. Porque o que você está escondendo é o que está impedindo o crescimento seu e de toda essa igreja. É forte, né? O que para você parece não ser nada, aqui é tudo. Por quê, pastor? 2 Coríntios fala o seguinte: nós somos membros de um só corpo. Olhe para o dedo aí que está do seu lado. Olhe para a mão. Olhe para a perna. Se esse corpo não tiver saúde, como que ele pode desenvolver o seu trabalho? Hein, Márcio? Um corpo sem saúde, como que ele pode trabalhar? Alguém consegue trabalhar sem saúde? Então, quando esse corpo não tem saúde, não só perece você, perece também a sua casa, a sua família, porque ele precisa de você. Já viu quando a mãe está doente, mais a mãe, né? Quando a mãe está doente em casa, ela levanta, ela olha para a pia, o que é que tem? Ela fica feliz, né? Ela fala, nossa, eu vou lavar porque eu estou bem. É isso? Ela pode até ir, mas ela vai ficar revoltada, ela vai lavar com raiva. Essas pragas desses meninos, meu Deus do céu. Ah, Giovana! Ali só tem homem na casa dela. Abriu! Porque tu... Ô meu filho, é só um copo, é só uma boca que tu tem. Por que 4 copos nessa pia? Revolta. Então quando um corpo está doente, todo o corpo perece. Por
isso que eu falei para você que essa igreja, a partir de hoje, ela vai ter um divisor de águas. Aí você vai falar, pastor, mas toda vez... Não, meu irmão, não. A gente vai orando, e Deus vai trabalhando, e Deus vai colocando no coração, e Deus vai alinhando, e a gente vai orando, e Deus vai trabalhando. É assim. Porque Deus primeiro precisa falar. Se Deus não falar, a gente não faz. Sabe qual foi a ordem de Deus? Chame o povo para consagrar. Chame o povo para consagrar. Tem coisa em nossa vida que só vai resolver quando o pecado for resolvido. E depois que o pecado é confessado e resolvido, consagração e oração. Sabe por que tem muito crente que não tem força para orar? Porque está em pecado. Sabe por que tem muito crente que não tem força de vir para a igreja? Porque está em pecado. Sabe por que tem muito crente que está dizendo, não, porque está em pecado? Não é problema. É que lá na igreja, aí fora, eles ensinam problema. Não, sabe, irmão, Deus vai te dar casa. Deus vai dar. Deus vai dar não. Deus vai te capacitar para aí você comprar. Amém? Eu nunca vi carro descendo do céu. Então Deus não deu um carro descendo do céu. Agora, eu sei que Deus vai nos capacitar a ter tudo isso. Mas o que Deus quer te dar e me dar é um coração novo. Ele falou, eu vou tirar o coração de pedra do meu povo e colocar um coração. É o que Deus quer de mim e de você, um coração novo. O problema é que o nosso coração, e muitos coração está tão cheio, aí não lê a Bíblia, quer questionar o reino. Como é que você questiona o reino se nem na Bíblia você pega? Eu não sei como é que a pessoa questiona o reino se não para nem para ler a palavra. Questiona uma autoridade se não para nem para ler nem para orar. Deus não se deixa ser confundido. Se nós queremos ver fogo descer do céu aqui, sabe como é que esse fogo vai começar? Olha para o seu irmão que está do seu lado. Uma das duas coisas, fale para ele. Ou você é fogo de Deus, ou vai ser outro fogo. Você pode trabalhar, sim ou não? Precisamos trabalhar, sim ou não? Você pode estudar, sim ou não? Você precisa estudar, sim ou não? Você precisa fazer uma faculdade, sim ou não? Você precisa ter bons relacionamentos, sim ou não? Mas com tudo isso, o fogo de Deus precisa estar aceso em seu coração. Nenhuma dessas coisas pode arder mais do que o fogo de Deus. Do que a presença de Deus. Por isso que eu sou tão impulsivo naquilo que eu tenho para fazer com o Senhor. Eu não me canso. E quando eu estou cansado, eu falo, Deus, renove as minhas forças. Um dia chegaram para mim e falaram, pastor, o senhor não desanima não? Eu falo, desanimo. E o que o senhor faz quando o senhor desanima? Eu volto a me animar. Tem outro remédio, meu filho? E como é que o senhor volta a se animar? Vamos fazer um churrasco. Não tem dinheiro para comprar carne, eu como uma barriga, não tem problema, é carne do mesmo jeito. É ainda mais gostosa, que vem um toicinho gostoso. Agora o que eu não vou fazer, meu amigo, é ficar se lamentando aquilo que eu não posso resolver. Ah, pastor, mas o senhor não fica preocupado porque o irmão foi embora? Eu não sou dono de ninguém. Mas o senhor não vai sofrer? Eu vou amar, porque o meu papel é amar. Igreja tem isso, irmão. O meu dever com você é, sabe o quê? Te amar com o amor de Cristo. Não é amar com amor carnal, ao ponto que eu tenho que sofrer porque você foi embora. Não, você um dia vai embora. E eu quero que você vai, quando for, vai para o céu. Amém, irmão? Oi? Demora bastante. Lembre-se disso. Se um membro está doente, todo o corpo perece. Se há pecado em nosso meio, todos perecem. Por causa de um homem,
uma geração parou, uma batalha foi perdida e uma aliança foi quebrada. E Deus falou: chama esse povo que eu preciso resolver. E sabe o que Deus está falando para você? E é para você sair daqui pensando nisso. Tem coisas em minha vida que eu preciso resolver. Pare de achar que o problema é a igreja, meu irmão. Tem muita gente aqui dentro falando que o problema é o pastor, o problema é a igreja, o problema é você. Porque aqui eu estou tentando fazer o meu melhor para servir a Deus. Eu não sei você, mas eu estou tentando. Sendo fiel, honrando com meus compromissos, chegando na hora, procurando te amar, te respeitar, ser paciente, ser amoroso, respeitoso. Mas eu pergunto, e você? O que você está fazendo para que esse reino estabelecido por Deus possa viver em santidade? Se você olhar, todos aqui têm defeito, como eu falei. Mas se você não tiver o amor de Cristo em sua vida, você vai começar a olhar para o irmão e vai começar a olhar um problema. Aí você vai olhar para o outro, vai olhar outro problema. Aí você vai olhar para o outro, vai olhar outro problema. E daqui a pouco você não vai encontrar perfeição em mim. Ter defeito é uma coisa, ter pecado é outra. Pecado se trata, defeito muda. Pecado você chega e confronta. Defeito você chega e ensina. Amém? Por isso que eu queria sentar, porque hoje eu vim para ensinar. Quando essa igreja estiver vivendo isso, escuta o que eu vou falar para você. E eu não tenho medo do que eu estou falando não, porque eu tenho convicção disso. A experiência da vida nos ensina por ver e ouvir. Quando isso começar a se manifestar em poucos, muitos vão querer beber dessa mesma água. Tudo tem que começar por alguém, sim ou não? Quando começar por aquele 1 ou 2 ou 3 ou 4, alguém vai falar assim, poxa, mas você viu? Não, mas olha que mudança, você viu? Ah, vi. Mas você viu que está diferente? É, está diferente. Então, o que está acontecendo? Então, a gente tem que perguntar para saber o que está acontecendo. Ou a gente pergunta, mas para perguntar tem que se aproximar. Para se aproximar vai ter que ser contagiado. Porque é assim. Então, Deus não espera muito. Mas Ele espera aquilo que você e eu temos para fazer que seja o